Vamos agora para a questão 47, uma questão sobre vetores, uma questão teórica agora. Uma questão teórica. Aqui está todo o enunciado, ó. Então aqui vai falar sobre, ó, o subtítulo é importante, você vê grandeza vetorial, e aqui ele fala na fonte bibliográfica, onde ele pegou esse texto, está lá em grandezas vetoriais e grandezas escalares. Então, vai falar sobre as grandezas vetoriais e escalares. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai perguntar. Ele pode perguntar grandeza vetorial ou grandeza escalar. Mas a própria aqui está falando sobre o que isso aqui? Ó, a definição de quê? De grandeza vetorial. Então, ele vai perguntar sobre grandeza vetorial. Então, vamos ver o comando da questão. O comando da questão sempre é a frase que está antes das alternativas. A opção que apresenta apenas grandezas vetoriais é. Então, ele pede a alternativa que só tem grandeza vetorial. Então, vamos analisar. Velocidade é uma grandeza vetorial? É ok. Aceleração é vetorial? É ok. Força é vetorial? É ok. Então, gabarito é letra A. Arrasei na solução. Fácil, fácil. Letra A de arrasar. Espero que você arrase também nessa prova, hein? Mas vamos lá, vamos analisar as outras. Tempo é grandeza o quê? Opa, tempo é escalar, já não é vetorial. Já vai anotando aí, ó. Temperatura é escalar, ó. Deslocamento é vetorial, deslocamento é vetorial. Área é grandeza escalar, aceleração é vetorial, número de mols é escalar. Temperatura é escalar, volume é escalar, força é vetorial, massa é escalar, velocidade é grandeza vetorial, temperatura é grandeza escalar. A única alternativa que apresenta apenas grandezas vetoriais é a letra A, velocidade, força, aceleração. Deslocamento também é outro exemplo de grandeza vetorial. Quais são os exemplos de grandezas vetoriais? Campo elétrico, campo magnético, impulso, quantidade de movimento. Então, eu fiz uma lista em sala de aula de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Então, dá uma olhadinha naquela lista lá que eu falei em sala de aula. Então, é uma questão fácil, questão teórica sobre grandeza escalar e grandeza vetorial. É só você saber ter noção do que é um vetor. O vetor tem que ter três características: módulo, direção e sentido. Tem que ter três características: módulo, direção e sentido. Tem que ter o valor numérico com a unidade, que é o módulo. Tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Três características. E a grandeza escalar só tem uma única característica, que é o módulo. Isso eu falei em sala de aula. Além de dar o conceito, eu ainda exemplifiquei. Eu dei exemplos de grandezas vetoriais e exemplos de grandezas escalares. Caiu uma questão dessa na AS, mole, mole. Caiu na AV1 e também pode ser que caia na AS. Então, bons estudos e uma boa prova.